Bem-vindo a mais um vídeo, gente. Feliz 2024. Espero que todo mundo tenha passado uma ótima virada de ano. Eu realmente desejo muita coisa boa nesse próximo ano. E bem-vindo ao vídeo de 10 favoritos de 2023. Eu queria ter soltado esse vídeo semana passada, mas eu sou da teoria que eu posso encontrar um favorito até o último dia de dezembro. Não foi o caso, né? Muito mais por conta da minha ressaca literária que ainda estava rolando, ainda está rolando. Eu sinto que janeiro vai ser legal, estou com fé de que janeiro será legal. Então eu vou voltar para o hábito, vou voltar exatamente com a mesma coisa que eu tinha feito lá no início de 2022. Traquear minhas leituras, tentar fazer uma forma que eu acho bacana, colocar na rotina de novo. Talvez isso funcione para zerar minha ressaca, sabe? Então, assim, infelizmente não foi, então não consegui postar semana passada e também não consegui encontrar um favorito nos últimos 45 segundos de 2023. Mas nós estamos aqui com 10. Eu tive 17 livros favoritos em 2023, tá? Mas eu tentei reduzir para 10 também, para o vídeo não ficar imenso, pra gente deixar 10 bonitinho, beleza? Então vamos começar. Antes de tudo, eu peço que você se inscreva no canal, me acompanhe aqui, acompanhe em rede social. Todos os livros que eu falar aqui nessa lista, eles vão estar aqui na descrição com o link para você comprar, se você tiver interesse. Todos eles vão estar com o meu link da Amazon, tá? Que você me ajuda muito se você comprar utilizando eles. Você não paga nada mais por isso, mas ajuda muito a manter todo esse projeto literário que eu criei para acompanhar o meu hábito de leitura e agora, enfim, tá virando outra coisa. Então, assim, você me ajuda muito, a gata, manter este projeto andando. Então, assim, links na descrição e vamos lá. Em 10º lugar, nós vamos começar com aquele que, assim, pra mim foi a definição de uma festa estranha com gente esquisita. Foi isso que aconteceu pra mim nesse livro. Mas ele foi tão engraçado que eu acabei favoritando porque eu adorei acompanhar essa fofoca. O Morro dos Ventos Uivantes, de Dona Emily Brontë. Gente, esse livro aqui é muito engraçado. Eu sei que muita gente não gosta, etc, porque acha ele esquisito. Ele é esquisito. Ele é aquele familiar esquisito que você não consegue entender muito bem, mas é interessante. Então, eu não sei se Emily Brontë foi essa irmã, entendeu? Mas esse livro, gente, eu achei a coisa mais engraçada porque ele era muito estranho, sabe? Tipo, era uma sucessão de acontecimentos esquisitos. Ele basicamente é uma grandíssima fofoca, né? Que ele começa com o Sr. Lockwood, que é o novo inquilino, né, da Thrushcross Grange. E aí ele acaba perdido nessa tempestade e encontra o povo maluco que tem nesse livro todo, essa família maluca, que ninguém gosta de ninguém, que é em Wuthering Heights, né, que é o Morro dos Ventos Uivantes. Basicamente ele e a governanta fofocando sobre a vida desse povo. Então, assim, é uma grande fofoca, mas uma grande fofoca de gente estranha. Então, que fique aí bem claro. Então, esse livro foi realmente, assim, um dos primeiros que me fez confirmar uma coisa que eu já estava percebendo, que era de que eu não necessariamente preciso me identificar 100% com os personagens. Eu não me identifiquei com nenhum daqui, eu não gostei, na verdade, de nenhum, todos eles são muito esquisitos. Então, assim, o que esse livro me fez perceber é que, para que eu goste dessa história, às vezes, eu preciso apenas saber o porquê esses personagens são assim, entendeu? O que fez eles serem desse jeito que eles são, mesmo que eu odeie. O que me prende é o que fez eles virarem essas pessoas, o que fez eles virarem essas pessoas ruins, essas pessoas estranhas. Então, assim, eu não preciso gostar de 100% do personagem, eu não preciso, amar o personagem. Não gosto de nenhum deles, todos eles esquisitos. Mas a construção deles me interessa muito. E analisar essa construção é maravilhoso. Então, assim, 10º lugar para nossa galera, para nossa família esquisita de O Morro dos Ventos Uivantes. Então, gente, vem aqui toda descabelada para dizer o quê? Que enquanto eu estava editando o vídeo, aparentemente alguns arquivos se corromperam. Então, assim, pra frente vai ter sessões do eu do futuro, ok? Pra falar dos livros, porque não saiu. Logo no início, quando eu falava qual era o livro, não saiu. Então, assim, nosso 9º lugar, na verdade,
é A Guerra da Papoula, que vocês só vão ver eu falando sobre o livro, né, e a sinopse, porque aparentemente não saiu. Então, assim, acostume-se com o eu do futuro aqui. Resumidamente, esse livro vai contar a história da Rin, que para fugir de um casamento, né, ela é órfã, então para fugir de um casamento, ela vai passar nessa academia militar, né, desse país que é uma alusão à China, tá? E para fugir, né? E para não ter que ter, né, o futuro de várias outras mulheres pobres, etc. Ela passa nessa academia, começa. E a magia desse mundo ele é relacionado a poderes de deuses, né? Que você consome o ópio e consegue, né, atingir esses deuses, pegar os poderes emprestados, etc. Né? Então, a Guerra da Papoula é basicamente essa alusão também à Guerra do Ópio que aconteceu lá na China, né? Então, assim, maravilhoso. A Rin, ela acaba se tornando não esse personagem 100% bom, ela vira essa personagem muito cinza, e eu sei que essas coisas vão piorando, tomando outras proporções nos outros dois livros, então assim, a gente vai para a 8ª posição, é outra fantasia, mas essa é uma fantasia que já tinha bastante tempo no Brasil, saiu, agora a trama vai voltar, e eu tô falando de Mistborn, do Brandon Sanderson. Esse foi o primeiro livro que eu li do Sanderson. E, como vocês podem ver, é a versão antiga da Leia, né? Que custa agora um celta. Então eu tenho um só, não consegui completar a coleção na época. A gente comprou isso aqui faz muito tempo. Eu estava em Manaus ainda, eu acho que eu ainda estava na faculdade, comprei na antiga Saraiva. E eu tenho e nunca tinha lido. Só que esse ano, no início, logo quando eu me mudei aqui para Praga, eu queria uma fantasia de boa para ler, para que exigisse muito, com um mundo enorme e muita política. E eu pensei, cara, eu quero começar esse projeto totalmente pessoal, de começar a ler mais Brandon Sanderson. Então, assim, eu tenho Mistborn, por que não, né? Então, é um livro de 600 páginas que eu li muito rápido, acho que eu li em 3 dias. E olha aqui, eu já falei pra vocês, né? Eu sou uma leitora lenta, infelizmente. E é muito divertido, é uma fantasia aventura, né? Tipo, tem bastante aventura, tem, né, família junta que se encontra. E aqui, basicamente, vamos ver a história de nascidos das brumas, né? Que são os que podem manusear metais, né? E aí extrair um determinado poder de cada tipo de metal. E eles vivem nesse universo, né? No caso, nessa cidade que é comandada pelo Senhor Soberano, né? Há 1000 anos, e eles são essa trupe que se junta para poder depor o Senhor Soberano, e enfim. Essa premissa parece batida, mas ela é muito divertida, porque não sei se posso falar isso por todos os livros do Brandon Sanderson, mas aqui a gente tem personagem muito cativante, especialmente a Vin, né, que é a principal, junto com Kelsier. Eu chamo de Kelsier. Como você chama? É Kelsier? Eu não sei até hoje, mas Kelsier é assim que eu chamo. Me digam como é que se chama. Então, assim, é muito interessante, é muito divertido, gente. 8º lugar para Mistborn. Em 7º lugar, nós temos Kindred. Eu acho que a maioria desses livros que estão aqui, eu falei no vídeo de leituras lá do primeiro semestre. Kindred permanece. Eu amei esse livro do início ao fim, entendeu? Esse livro, assim, pra mim, é uma aula de ficção científica, de viagem no tempo, de ficção histórica. Assim, maravilhoso esse livro. Não sei nem por que eu demorei de ler esse livro, sabe? Tipo, ele é maravilhoso. Eu gostei muito dele. A escrita da Octavia também é ótima. Então, assim, não tem mais o que falar a não ser recomendar, tá? Aqui, esse livro, a gente vai acompanhar a história da Dana, tá? Que tá ali por volta dos anos 70, 1976, eu acho. E ela é levada, tá? Para o sul dos Estados Unidos, pré-guerra civil. Ou seja, a gente ainda tinha escravidão ocorrendo, né? No sul dos Estados Unidos. E lá, ela é levada e acaba encontrando e salvando um garotinho, né? E ela percebe, com o passar do tempo, né, tipo, logo no início do livro, ela começa a perceber que sempre que esse menino está em apuros, ela é levada para esse passado. E aí, ela não sabe como voltar e etc, então ela tem que aprender a viver nesse passado, nessa época pré-guerra civil dos Estados Unidos, ela sendo uma mulher negra, né. Então, assim,
a gente vai acompanhando a história dos dois, né? E tentando descobrir por que a dona volta para esse passado, para essa época de pré-guerra civil, e como é que ela vai resolver isso, entendeu? Tipo, como é que isso vai parar, ou onde vai parar, ou quando vai parar, o que que vai acontecer. Então, assim, maravilhoso, sabe? Viagem no tempo. Aqui, ó. Tá? Em sexto lugar, a gente tem mais uma ficção científica, gente. Olha só. Sexto lugar, a gente tem Eu Que Nunca Conheci os Homens. Esse livro, ele tem um vídeo aqui específico para ele, porque eu gostei muito, apesar de que eu sei que tem muita gente que não gosta, porque é um livro que deixa muitas perguntas e etc. E como eu falei lá no vídeo, né, resumidamente, esse livro vai contar a história de 40 mulheres que estão presas numa jaula, né, rodeada por homens, sendo vigiada por homens, por soldados, por guardas, né? E aí, do nada, um alarme soa, eles fogem, a jaula abre e essas mulheres se veem no meio de um local desconhecido, né? A gente tem a nossa personagem principal, que é a pequena, e ela é a mais jovem dessas 40 mulheres, né? E esse livro ele vai falar muito mais sobre esse convívio em sociedade, né? Essa solidão, vai lidar com essa situação de que a pequena sente que tem muita coisa que ela não conhece ou que ela não lembra, mas enfim, que ela tá um pouco diferente das outras, que ela é um pouco diferente das outras mulheres, por todas as experiências que as outras mulheres teve e ela não teve. Então, assim, eu sei que muita gente fica chateado, porque esse livro às vezes levanta muito mais perguntas do que te dá respostas, mas para mim ele é uma ficção psicológica, entendeu? Então a gente não conhece nada igual essas mulheres e a gente vai descobrindo ou às vezes nem descobrindo, porque acaba que algumas perguntas ficam sem respostas, até mesmo para os personagens. Então, assim, esse livro foi uma grande surpresa para mim, sabe? E, assim, uma escrita muito bonita, tá? Uma escrita muito bonita. E eu recomendo demais, mas, assim, recomendo com aquelas ressalvas que eu falei no vídeo. Saiba que, assim, você não vai ter 100% das respostas, tá bom? Acompanhe a jornada da personagem e dessas outras mulheres, mas saiba, fique de aviso que você não vai ter tudo, não vai ter todas as respostas e é isso, vida que segue, beleza? E agora a gente vai para a quinta posição. E este livro, gente, assim, eu li esse livro também logo quando eu cheguei aqui em Praga. Acho que literalmente na mesma semana, gente. Acho que o Flávio estava começando a trabalhar na empresa e foi o primeiro dia que a gente estava junto, a gente foi ver lá, eu fiquei até esperando e eu lembro de estar lendo este livro no saguão lá da empresa, que é Mesmo Rio, da Elisama Santos. E, assim, esse livro aqui, eu já tinha colocado na minha lista, né, de desejos, já tinha visto notas, sabe? Esse livro acho que tem 4,5 no Scooby, alguma coisa assim. E todo mundo só falava bem. E eu falei, não, preciso desse livro, preciso desse livro. Gente, esse livro é de partir o coração. Mas ele é muito bom, sabe? Eu acho que esse livro também estava na lista do primeiro semestre. Ele continuou sendo um favorito, continuou sendo muito bom, muito incrível aqui pra mim. Drama familiar é comigo mesmo, entendeu? Então, assim, isso aqui é só drama familiar, só drama familiar. É basicamente a história de uma família, né, que são 3 filhos, né, o pai e uma mãe, vai contar a história dessa mãe, como ela teve que abrir mão de várias coisas para ter esses filhos. E cada filho tem uma relação diferente com a mãe, que isso acaba influenciando no seu modo de viver, né? Então a gente tem o menino mais velho, né, que é o Lucas, é o filho preferido, então assim, ele tem suas regalias, além de ser o filho favorito por ser homem. Aí a gente tem a irmã do meio, que é a Marília, que é a perfeita, que sempre tem que apoiar a mãe, porque entende o que a mãe abdicou para cuidar deles, entendeu? Para cuidar do casamento, para cuidar de tudo. E isso acaba gerando nela essa sensação de perfeição, de sempre ter que ser perfeita, de que não pode desmoronar, de que não pode demonstrar nada. E temos a Rita, né, que é a nova, que é a que não tem uma relação boa com a mãe, né? A mãe não tem, é recíproco, a mãe não tem essa relação boa com ela e Rita cresce querendo sempre entender o porquê ou ter uma relação boa com a mãe e acaba não conseguindo, e também tem uma relação conturbada com os irmãos. Ela é a mais nova, a mãe
quando ela nasceu a mãe já não queria mais, etc. Enfim, esse livro aqui é um drama familiar muito bom e, tipo assim, é muito real, sabe? Tipo, e tanta coisa que a gente tende a fazer por conta de família, de sangue, né? E às vezes não vale a pena, entendeu? Então, assim, isso é uma coisa que acontece logo no início. A Rita rompe com a família porque a família nunca conseguia entender o que ela passava e a mãe não queria ela por perto, então ela rompe com a mãe também. E às vezes a vida é isso, entendeu? Tipo, a família é um local que deve acolher, né? Não menosprezar. Então, assim, eu concordo muito com a Rita que ela falou que ela fez o possível para que ela se desse bem com a mãe e não dá. Então é isso, vida que segue, a gente fica próximo aos nossos, ao próximo aos que querem a gente bem, né? Que aceitam a gente, né? Então, assim, esse livro assim me marcou muito. Esse aqui foi o mais próximo que me fez chorar nesse ano, mas assim, eu sou muito chata, gente, pra chorar pras coisas. Eu acho que funciona, eu já falei isso antes, né? Mas eu acho que filme funciona melhor pra mim do que livro. Então, temos esses problemas. Mas em quinto lugar, Mesmo Rio. Aqui, gente, esse quarto lugar, ele foi um surto também, que ele não é um livro grande, né? Mas assim, eu parei tudo pra ler esse livro, porque eu queria ver o que ia acontecer. E não tem como não ser ele, que é A Cor Púrpura, da Alice Walker. Gente, esse livro foi um surto. Eu li e eu me apaixonei por essa história. Eu fiquei assim, a gente começa lendo, né, que a história da Sally, que é uma jovem negra, a coitada, ela é abusada pelo padrasto, aí ela é vendida para um homem cruel, e assim, acontece desgraça na vida de Sally. E eu falei, não, mas pelo menos ela tem a irmã. E aí começa toda uma história também que envolve a irmã, e eu falei, não, eu tenho que terminar esse livro, gente, essas duas têm que se encontrar, alguma coisa de bom tem que acontecer. Esse livro é outro drama familiar, com toques de ficção histórica, vamos dizer assim, né, porque conta sobre, né, a vida no sul dos Estados Unidos, né, e tipo assim, essas relações violentas que se tem. Fala muito sobre o papel da mulher negra, e as relações e comunidade, e assim, esse livro é maravilhoso, gente. Eu amei esse livro. Eu, assim, engoli este livro, né? Ele é contado em forma de cartas, né? A Sally começa escrevendo para Deus, né? Escrevendo cartas para Deus e depois passa a escrever cartas para a irmã, né? Então, assim, ele é um romance epistolar, né? Mas é maravilhoso, gente. Recomendo demais, pelo amor de Deus. Se você nunca leu, leia esse livro. Eu acho que eu já sabia esse top 3 já tem um certo tempo, porque nada conseguiu bater esses 3 livros, e assim, nem A Cor Púrpura, tá? Então, assim, eu já sei exatamente quais são os top 3, já fazia tempo. Eu tava torcendo que dezembro me trouxesse algum livro pra bater eles, mas não deu. E em terceiro lugar, nós temos Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Esse livro também foi um surto pra mim, porque assim, ele é um calhamacinho, como vocês podem ver, né? Ele tem por volta das suas 700 páginas por aí. E ele é literalmente, né, a história da mulher sofredora que é Jane Eyre, porque essa mulher passa por tanta coisa, gente, por tanta coisa. Mas a questão histórica desse livro também me interessa muito, né, nessa época vitoriana, né, Jane Eyre, ela é uma órfã que vivia com a tia, e a tia, a família, né, a tia e os primos que não tratavam ela bem, né, que não gostavam dela, porque ela era pobre, porque ela era não sei o quê, então, e ela era, assim, não é que ela era um inferno na vida da tia, né, mas que a tia era um capeta, né, então, assim, a menina respondia, né, conforme a tia tratava ela. Ela é mandada para uma escola só de meninas, né, que essa escola é de caridade, né, então, assim, é a igreja, né, esse pároco que mantém. E aí lá a gente consegue ver uma coisa muito interessante, que é como as crianças eram tratadas nessa época, né? As crianças eram tratadas como mini adultos, né? E ainda mais na escola, onde se botava essas garotas pobres, no caso dessa escola que ela foi, se botava as garotas pobres que não tinham condições, a família não podia manter, a família não podia educar, então as garotas estavam lá e eram submetidas a um monte de coisa, adoecia, aí não tinham o que comer, mas eu gosto muito de ler clássicos para ver esse recorte histórico, entendeu? E aqui a gente vai acompanhar basicamente a história da Jane Eyre, né? E quando ela sai de lá, ela sai como uma preceptora. E a gente entra na outra crítica sobre preceptoras nessa época, que não eram bem vistas, que era a forma como mulheres geralmente poderiam se sustentar. Se eu não estou enganada, a própria Charlotte e suas irmãs foram preceptoras.
E aí, enfim, entra o detalhe do romance, né? Onde ela conhece o Sr. Rochester, né? E aí vai rolar toda uma outra treta que essa mulher, assim, ela come o pão que o diabo amassou. Então, assim, eu apaixonei nesse livro de verdade, né? Eu preciso ler algum outro livro da terceira irmã, né? Pra gente fazer, né, essa tríade de livros favoritos. Mas está aqui, Jane Eyre. Ainda vai ter um vídeo totalmente dedicado a Jane Eyre, porque, assim, eu realmente amei esse livro. E como vocês podem perceber, simplesmente sumiu com o meu segundo lugar, né? O vídeo eu não encontro em nenhum lugar. Eu acho que foi provavelmente no momento em que acabou a bateria ou o cartão ficou cheio. Não sei o que aconteceu. Mas logo esse segundo lugar que eu surto desde janeiro de 2023, que foi Os Supridores. Gente, esse livro aqui, eu falei bastante logo no primeiro semestre de 2023 e eu achava que ele seria, sim, o meu livro favorito de 2023 até chegar o próximo, que vocês vão ver. Mas esse livro aqui é incrível, né? Os Supridores é a história do Pedro e do Marques, que eles trabalham no supermercado como supridores, né? Eles reabastecem as prateleiras, os estoques, etc. E ele fala muito sobre essa questão da exploração do trabalho. E por conta disso, eles decidem que vão vender maconha nas suas respectivas vilas, né? Eles são de Porto Alegre, né? Porque o José Faleiro é gaúcho. E essa história desenrola muitas coisas e muitas críticas e muitas discussões, entendeu? Então, assim, eu adorei esse livro exatamente por causa disso. Quem conta a história é o Pedro, né? E tem um plotzinho no fim que é bem triste, bem bacana. Então, assim, aqui não estou justificando de forma alguma o que eles decidiram fazer por conta dessa realidade que a gente sabe muito bem, que é a nossa no Brasil, no mundo inteiro, assim, mas no Brasil especificamente, que é essa exploração do trabalho, né? Que essa discussão sobre a riqueza, ela não está ligada a essa quantidade de horas que você trabalha, o quão duro você trabalha. A gente sabe muito bem que isso é uma coisa sistemática. Então, assim, muita gente vai nascer pobre, vai viver pobre, vai morrer pobre, e isso não tem nada a ver o quanto ela trabalha, porque a gente sabe muito bem que se existe um povo trabalhador, é o nosso, porque se não trabalhar, a gente não vive, não paga conta, enfim. Então tem todas essas discussões nesse livro e eu acho muito legal, eu gostei demais desse livro. Eu adorei a escrita do José Faleiro, especialmente porque tem muito regionalismo. Muito, 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 muito. Eu morei um ano em Porto Alegre, né, em 2017, então assim, todos os diálogos aqui, tu vê que é um gaúcho falando muito das gírias, tem muito do jeito que fala. Então, assim, eu adorei esse livro, recomendo demais. Recomendo qualquer coisa do José Faleiro, né? Que eu já li também Vila Sapo, é muito bacana. Falta mais um dele agora, Em Que Mundo Tu Vive. Então, assim, segundo lugar, mas assim, com gostinho de primeiro, tá? Mas é porque o primeiro me pegou de uma outra forma. Mas é isso. E como, né, cortou mais uma vez toda a minha intro bonitinha que eu fiz para falar de todos os livros, né? Cortou tudo, especialmente no primeiro lugar, que é Violeta, e eu acho que ninguém tá surpreso disso, né? Então, como eu falei anteriormente, Os Supridores, ele tava em primeiro lugar ali até eu chegar em Violeta Isabel Allende, e cá estamos. Esse livro me pegou de uma forma, assim, arrebatadora, eu diria. Eu acho que eu usaria esta palavra para descrever esse livro, e então, assim, só muito amor por isso. Foi meu primeiro contato com a Isabel, como eu falei, né? É o primeiro livro que eu leio dela. Eu tenho aqui somente... Agora eu tenho Paula, mas eu tinha somente Casa dos Espíritos, que era o livro que eu queria começar a ler, Isabel, mas acontece que Violeta era menor. Acho que um pouco mais fácil de poder acompanhar, né? Então, assim, comecei por Violeta, não me arrependo. Eu gostei muito desse livro. Gente, o livro tá todo marcado. Ele tá todo marcado. Eu coloquei... anotações a mais, porque a Isabel conta muito as histórias dela usando real, né? Os livros dela geralmente são de ficção histórica e ela fala muito sobre o Chile, né? Porque ela é chilena. Então, assim, esse livro também se passa num local que a gente acredita que seja o Chile, por causa de todos os acontecimentos históricos. E a gente acompanha a história de Violeta, né? Que ela nasce lá na gripe espanhola, né? Até o ano de 2020, né? Então, de 1920 a 2020, na pandemia do Covid. Então, a gente acompanha os 100 anos, basicamente, dessa mulher. E todos os amores, toda a família, todas as amizades,
filhos, tudo que ela faz nesses 100 anos. E aí mostra também a força dessa personagem, a força dessa mulher, a força da história, né, das nossas raízes. Então, assim, no caso, Violeta foi incrível pra mim, sabe? Tipo, eu gostei muito. E eu gostei muito de, por exemplo, ver essas situações que aconteceram na vida real, né? Esses eventos históricos e relacionar e procurar mais e pesquisar. E eu adicionei, eu marquei. Então, assim, e a escrita da Isabel é maravilhosa, tá? Eu comecei agora a Paula e eu sinto assim, Paula, ela tá contando a história, né, dela pra filha, Paula. E assim, esta mulher tem uma habilidade para escrever que é incrível, entendeu? Então, assim, Violeta, quando você lê, você acha que foi uma mulher que existiu de verdade. Então, assim, esse livro me pegou muito. Eu vi comentários de algumas pessoas que não amaram tanto ele assim, porque já leram o Caso dos Espíritos, então eles têm uma certa similaridade. O Caso dos Espíritos, ela conta basicamente a história do Chile, né, lá através dessa família. Então, assim, como eu não li, então, assim, Violeta pra mim foi maravilhoso, foi incrível, eu não tenho nada a reclamar desse livro. Ele foi 5 estrelas favoritado, entendeu? Então, eu apaixonei, quero muito reler também e ler qualquer outras coisas da Isabel também, né? Mas não tinha como ser outro livro, a não ser Violeta. Pra mim, esse livro me pegou de uma forma, desde quando eu comecei a ler, e juntando todos os eventos históricos, tudo que ela acrescentou, então, assim... Esse livro foi maravilhoso, gente, eu recomendo demais. Se você nunca leu nada de Isabel Allende, pode começar por Violeta, que é muito de boa de acompanhar. A escrita dela é muito fluida, é muito de boa. O livro, ele vai pegando, né, um ritmo, conforme você vai lendo, ele começa devagarzinho, depois vai tendo um ritmo com várias coisas acontecendo com a vida dessa mulher. Então, assim, recomendo muito. E esses foram os 10 favoritos de 2023, gente. Assim, foi um ano ótimo de leituras, tá? Eu não tenho nada a reclamar desse ano de 2023 em relação a esses livros que eu li. Eu li uns livros meia boca? Li uns livros meia boca. Mas assim, esses favoritos, os 17, né, que eu condensei aqui em 10, os 17 favoritos foram maravilhosos. Todos os 17, esses 10 foram os que mais me chamaram a atenção, sabe? Que eu mais me diverti lendo. Conta aí nos comentários quais são os livros que vocês amaram em 2023, quais foram os melhores livros de vocês, se vocês já leram alguns desses livros que eu falei. E não esquece que se você tiver interesse em comprar algum deles, o link tá na descrição e você me ajuda muito, né? Com o link de comissão da Amazon. Muito feliz de ter vocês aqui, obrigada por assistirem mais um vídeo. Então, assim, espero ter vocês aqui esse ano. Muito obrigada por tudo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!